Este trabalho foi feito pelos alunos Andrei, Matheus, Alexia e eu, Luísa. O nosso trabalho é sobre nanotecnologia, mais especificamente ferro fluido, e como ele pode ser inserido na arte para misturar arte com ciência e criar obras de arte incríveis. Ao decorrer desse vídeo, eu vou explicando o que está acontecendo e as imagens que acontecem, tanto a parte em que a gente fotografa os experimentos quanto a parte em que ele é produzido. Vão aparecer imagens dos professores fazendo os experimentos e dos alunos interagindo com eles. O ferro fluido, que é o principal material que nós vamos usar nesses experimentos, ele é um líquido que apresenta uma grande magnetização. O que seria isso? Ele tem a presença de um campo magnético. São chamadas de nanopartículas, porque elas são do tamanho de 1 milímetro dividido por 1 milhão. Então, elas são muito pequenas, então não tem como a gente conseguir ver essas micropartículas a olho nu. Mas essas micropartículas, ao entrar em contato com o ímã, elas provocam uma reação que vai ser mostrada durante o vídeo. Bom, e para ser feita a produção desse ferro fluido, os professores de Química, junto com alguns alunos das últimas fases, nos auxiliaram e nos mostraram como é feita a produção dele. Nós fomos até um laboratório que um dos alunos das fases finais misturou 2 líquidos. Um desses líquidos era amarelo, como mostra a imagem, e o outro líquido era meio azul clarinho. Esses líquidos eles são compostos diferentes. O amarelo se chama ferro 3 e o azul se chama ferro 2. Então, para começar o preparo, o aluno pegou uma vidraria chamada Erlenmeyer e ele é utilizado para poder fazer a mistura dos componentes sem derramar ou correr o risco de pingar em si mesmo. Dentro desse Erlenmeyer, ele colocou as 2 substâncias. Ele botou 30 ml de ferro 3, que é o amarelinho, e botou apenas 15 ml de ferro 2. Repare que o ferro 3 ele foi colocado em uma quantidade em dobro da do ferro 2. Então, ele pega o Erlenmeyer e chacoalha para dar uma misturadinha. Mas para que esses 2 líquidos se misturem muito bem, ele coloca sobre um aparelho e dentro dele ele coloca um negocinho branquinho pequenininho. E esse negocinho é chamado de peixinho. Ele faz vibrações que fazem com que esses 2 líquidos se misturem muito bem. Após a mistura ser concluída, o professor vai adicionar no Erlenmeyer um sulfactante, que é o ácido leico, e querosene. E ele mistura. E o líquido começa a se tornar na coloração preta. Então, o professor coloca um ímã muito potente embaixo do Erlenmeyer para mostrar como esse líquido preto vai reagir com o ímã. Então, quando ele bota esse ímã embaixo, o ímã vai puxar as partículas de ferro que tem nesse líquido para baixo, deixando apenas água. Então, depois disso, o professor pega a água para limpar e tirar todas as partículas que não adquiriram propriedades magnéticas. Bom, logo após, nós alunos começamos a usar esse ferro fluido que foi preparado para o professor em outra aula no laboratório para fazer obras de arte. Nós utilizamos tinta e água. Nós fizemos a mistura de tinta e água, porque com a água vai impedir que a nossa tinta se misture com o ferro fluido e nós possamos criar desenhos em cima do ferro fluido. Nós então utilizamos algumas cores que vão ser mostradas no vídeo, como por exemplo, o laranja, o vermelho e o azul. Então, nós pegamos uma pequena vidraria para fazer a mistura da tinta com a água. Nós despejamos tinta e água e pegamos uma pipeta para poder retirar a tinta e colocá-la no ferro fluido. O nosso ferro fluido, que foi feito pelo professor, ele estava dentro de uma placa de Petri, que é uma plaquinha de vidro que é utilizada para, geralmente, cultivo de bactérias e fungos. Então, o professor colocou esse líquido, que é o ferro fluido, na placa de Petri. Então, nós pegamos um ímã potente e colocamos embaixo da placa de Petri. Então, pegamos a tinta diluída na água e jogamos em cima do ferro fluido e utilizamos o ímã para misturar a tinta com o ferro fluido e tentar criar um desenho, uma obra de arte. Ao longo do vídeo, então, nós vamos testando diversas cores e testando diversos movimentos para tentar encontrar um desenho ou algo que a gente gostasse. Bom, o nosso ferro fluido não ficou muito bem a imagem de espinhos, devido à baixa magnetização do ferro fluido naquele momento. Mas geralmente, o ferro fluido, quando ele entra em contato com o ímã, ele cria pequenos espinhozinhos em cima. Bom,
Os espinhos, que são geralmente formados em cima do ferro fluido quando é colocado um ímã, eles são resultado de uma linha de força do campo magnético. Essa foi uma breve explicação do que a gente fez no nosso trabalho sobre ferro fluido. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo algumas imagens do nosso trabalho. Na imagem há um círculo de vidro contendo uma substância preta chamada ferro fluido. No centro do líquido há uma semisfera na posição horizontal na cor preta. Contornando essa semisfera, há uma predominância na cor vermelho neon, e ao decorrer do círculo de vidro, este vermelho vai se diluindo ao ferro fluido, formando uma forma abstrata de pétalas murchas na cor bordô, e também com a presença de pequenos respingos na cor amarelo.